Vamos lá, meus amigos, continuando. Então, nós falamos que o primeiro critério de fixação de competência é justamente o local da consumação do crime. Se não houve consumação no crime, será o local em que ocorreu o último ato de execução. Tudo bem? No caso de tentativa, né? Beleza? Tranquilo? Agora coloquem aí, ó, atenção, atenção. Coloque assim, ó, artigo 63 da Lei 9.099 de 95. Artigo 63 da Lei 9.099 de 95. Gente, por que esse artigo é importante? Por que eu estou passando de forma como atenção? Veja, olha só, pelo artigo 63, pela redação do artigo 63, ele diz assim, que a competência do juizado será determinada pelo local em que ocorreu a infração, tá? A infração. Então vejam, qual que é a diferença? Que mesmo que eu tenha a consumação, pela Lei 9.099, se o crime for tramitado pela Lei 9.099, a competência para julgá-lo será da comarca em que houve o ato executório. Por exemplo, vejam, lá no caso lá da minha tentativa de homicídio, que o cara vai falecer em Taubaté. Vejam, se fosse um crime julgado pela Lei 9.099, quem julgaria é a comarca de Itajubá. Por quê? Porque foi na comarca de Itajubá que se iniciou a atividade de execução. Tá joia? Tranquilo? Beleza? Então, ó, regra geral, a competência será do local em que houve a consumação do crime, né? Se for tentado, pelo local em que houve o último ato executório, né? O último ato executório. Exceção, Lei 9.099, artigo 63. O que diz o artigo 63? Que a competência, ainda que haja consumação, a competência ela será fixada pelo local da atividade, ou seja, pelo local em que eu iniciei meus atos executórios. Tudo bem? Beleza, gente? Tranquilo? Joia? Todo mundo entendeu? Beleza? Agora eu quero que vocês coloquem aí uma nova atenção, tá? E o que tem nessa nova atenção? Galera, é o seguinte, olha só. Nós vimos então até agora que o local, o critério de fixação pelo local do crime leva em consideração a consumação, tá? Mas vejam só, e nos crimes à distância, né? E nos crimes à distância. E é isso que eu quero que vocês coloquem como observação. Coloquem crimes à distância. Como, por exemplo, vejam, se eu pratico uma tentativa de homicídio por meio do envio de uma substância uma substância venenosa, por exemplo. Lembram-se do antraz, do veneno antraz? Então, imagine que isso aconteça. Bom, vejam, neste caso, a regra é a mesma, tá? Neste caso, a regra é a mesma. Ou seja, eu vou responder pelo local da consumação do crime, tá? Agora, qual que é o grande problema? O problema é se o meu envio foi para fora do país. Vamos imaginar que eu tenha enviado esse antraz para uma pessoa que reside nos Estados Unidos, por exemplo. E agora? Quem vai julgar é a comarca americana dos Estados Unidos? Não. Neste caso, quando o crime é consumado fora da nossa jurisdição, ou seja, fora do território nacional, neste caso eu passo para a teoria da atividade. Tudo bem? Beleza? Então, ó, essa é mais uma atenção. No caso de crime plurilocal, né, em que eu tenho atividade na minha jurisdição, no meu estado, e eu tenho a consumação fora do estado brasileiro, eu vou tirar essa regra, vou fazer exceção à regra ao local de consumação do crime e vou passar para a regra da atividade. Beleza, gente? Tranquilo? Então temos duas exceções aí no que tange à fixação, ao critério de fixação de competência do lugar da infração, né? A primeira exceção é o artigo 63 da Lei 9.099 de 95, que diz que não importa onde houve o local de consumação, eu vou ter como competente a comarca em que ocorreu a atividade. E também no caso de crimes cuja consumação ocorra fora do território nacional. Nesse caso, eu também terei como comarca julgadora a comarca em que ocorreu
a atividade. Tudo bem? Beleza, gente? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Joia? Bom, vamos lá, gente. Olha só. Próximo critério, então, de fixação de competência. Coloquem assim, olha. Competência determinada pelo domicílio ou residência do réu, tá? Competência determinada pelo domicílio ou residência do réu. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Galera, isso está previsto no artigo 72 do Código de Processo Penal, tá? O artigo 72, ele diz assim, olha, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Então vejam, se eu não tenho como provar, se eu não tenho como comprovar o local em que ocorreu a consumação, eu passo para a comarca de residência do réu. Não confunda com o Código de Processo Penal, que diz que pode ser competência a comarca do autor. Aqui é do réu, tudo bem? Domicílio ou residência do réu. Beleza, gente? Então, ó, se eu não sei qual foi o lugar de consumação do crime, a comarca responsável em julgar esse crime será a comarca de domicílio do réu. Beleza? Tranquilo, gente? Parágrafo 1º do artigo 72, ó. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção, tá? Prevenção. E parágrafo 2º, se o réu não tiver residência certa ou for ignorado seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Então vamos lá, gente, olha só, vamos estudar esses dois parágrafos aí, ó. A primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: o Código de Processo Penal não faz diferenciação entre domicílio ou residência. Eu sei que o Código Civil faz, eu sei que existe diferença entre domicílio e residência, mas para o Código de Processo Penal, não. Não interessa a habitualidade, não interessa se é passageiro. Residência e domicílio para o Código de Processo Penal é a mesma coisa, tudo bem? Beleza? Joia? Então vamos lá. Olha só.